Jó um homem que o próprio Deus, assim nós ouvimos ao longo de décadas, sendo Jó um homem íntegro, reto e que se desviava do mal, palavras que o próprio Deus assim o declarou, como pode então um homem com toda essa característica de integridade, de retidão, desviando-se do mal, como pode então um homem nessa situação, nessa natureza, passar por todas aquelas adversidades? Será que Deus, é a pergunta que está no coração de muitos, mas muitos têm medo de fazê-lo. Será que Deus, então, por simples capricho, ou para provar para o inferno, porque dá a impressão de que ali estava havendo um duelo entre Deus e Satanás. E neste duelo, o homem, então, é que estava sendo como que manipulado, o homem estava como que um fantoche nas mãos, tanto nas mãos de Deus, quanto nas mãos de Satanás, para provar o que, afinal? Não seria melhor também, essa é a questão que fica no coração de muitos, não seria melhor, então, que ele não fosse reto, que ele não fosse íntegro, ou sendo íntegro e reto, passar por todas aquelas dificuldades? Antes, pastora, de responder o seu questionamento, que é um questionamento muito lógico, é um questionamento que aflora a todas as mentes que se debruçam sobre o tema, antes de mais nada, é bom que se diga que comece se mostrando quem era Jó. O nome não era Jó. O nome, a Bíblia mostra como sendo Jobabe, que neste livro, que provavelmente foi o primeiro livro escrito por Moisés, ou um pouco antes, ou contemporâneo ao Gênesis, Moisés, quando escreve este livro, como era próprio dos judeus fazerem, os judeus eles vão simplificando, gradativamente eles procuram simplificar tudo, principalmente os nomes próprios. E a Bíblia vai nos apresentar Jó como sendo um rei de Edom, chamado Jobabe. Então, Jó era um rei na área de Edom. Jó, ele era descendente de Abraão, mas Jó, ele era árabe. Daí porque muitos preferem chamá-lo de um sheik árabe. E tem total pertinência isso num estudo como um todo. A época em que Jó viveu também é um tanto quanto incerta, mas provavelmente foi na época que o povo de Deus estava cativo no Egito. Foi mais ou menos naquela época que Jó viveu. Então Jó, daí a Bíblia começa a dizer que era o homem mais próspero daquela região. Ele era um rei, ele era um sheik daquela área de Edom. A segunda coisa que se deve ver, antes mesmo também de eu responder a sua pergunta, é a pergunta que nós devemos fazer sempre que lemos a Bíblia. Devemos dialogar com o texto bíblico. Em tudo, sempre que se ler qualquer coisa na Bíblia, nós devemos dialogar com o texto bíblico e, dentro desse diálogo com o texto bíblico, nós devemos fazer esse diálogo à luz do texto que se está lendo em geral, texto com contexto, e dentro da Bíblia como um todo, porque senão passa a ser uma mera falácia nós falarmos que cremos na Bíblia como a palavra de Deus, falarmos que a Bíblia é a palavra de Deus e, ao não contextualizarmos a Bíblia como um todo, criarmos diversas Bíblias antagônicas dentro da própria Bíblia. Ou seja, aí isso vira uma falácia que não faz sentido. E se não faz sentido para nós, muito menos cria respeito no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele vê isso. E o mundo espiritual jamais vai respeitar um cristão
que dá testemunho na igreja de que crer na Bíblia como a palavra de Deus, mas que na hora de aplicar a Bíblia no seu dia a dia, ele foge completamente disso ao criar uma série de Bíblias antagônicas, uma dentro da outra. Então, a primeira coisa que nós devemos ver, repito ainda, não perca a sua pergunta. Ainda antes de responder a sua pergunta, o que nós devemos ver é, porque o livro de Jó vai começar tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, com duas visitas que Satanás teria feito ao trono do Eterno. Estava rodeando a terra, pegou e fez duas visitas ao trono do Eterno. Isso está no capítulo 1 e no capítulo 2. Antes mesmo de responder também essa questão, nós devemos ver o seguinte: qualquer um que pegue o livro de Jó e analise a morfologia do livro em si, que veja materialmente, visualmente o livro, vai constatar de plano uma questão. O livro de Jó, ele tem o capítulo 1, o capítulo 2, que são os dois primeiros capítulos, e tem o último capítulo, que é o capítulo 42, escritos em prosa, numa mesma linguagem. Depois ele tem os demais capítulos do meio, que é do capítulo 3 ao capítulo 41, escrito em outra linguagem e em outra forma, que é a forma poética. Já daí se vê que o livro de Jó é um livro que ele tem o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42 como se fosse uma moldura para, no meio dele, está inserida a história real de Jó, que vai do capítulo 3 ao capítulo 41. Qual a relevância disso para a sua pergunta e as demais que com certeza virão, porque são as perguntas que normalmente se faz? A importância disso é se ver que o Jó que é narrado no capítulo 1 e no capítulo 2 é o Jó do capítulo 42. Não é o mesmo Jó do capítulo 3 ao capítulo 41. Ou seja, não é exatamente assim, mas é mais ou menos, aproximadamente, como se fosse um desses filmes em que o autor começa narrando o final da história. Para se entender o todo, né? Isso. Ele tem alguns filmes que são assim, né? O diretor começa narrando o final da história, aí narra todo o desenvolvimento e termina voltando ao ponto inicial para terminar a história. É mais ou menos, não é exatamente isso, mas é aproximadamente o que ocorre com o livro de Jó. Então, isto vai ajudar a se entender mais à frente uma série de questões. Bom, agora sim, dá para se ver uma outra questão. Não soa estranho a qualquer pessoa que já tenha manuseado minimamente a Bíblia que Satanás, mesmo após ser Satanás, mesmo após ter sido expulso dos céus, ele, toda vez que não tivesse o que fazer de rodear a terra, desse uma chegadinha até o trono do Eterno e o nosso Pai o recebesse, batesse papo com ele, perguntasse o que ele queria, e aí ele pegasse e fizesse uma série de acusações contra os filhos do nosso Pai, contra os filhos do Eterno, e o Eterno, então, aceitasse uma queda de braço com ele, seja para provar alguma coisa a ele, seja para provar a quem quer que seja. É como se ele tivesse ido a Deus para convocar Deus para um duelo. Para um duelo, exatamente. E o nosso Pai aceita o duelo com ele, e para que o Pai aceite esse duelo com ele, permite que ele desgrace a vida do filho do nosso Pai. E há quem diga, pastor, que, olha, aguenta firme que Deus está fazendo com você o mesmo que ele fez com Jó.
Pois é. E eu ouço pessoas Mas dizendo, a importância de se saber isso é falando isso. assim, olha, você é até um privilegiado. Você precisa ter, cria ser até um jargão, você precisa ter a paciência de Jó, né? E Deus está fazendo Já com começa você... um instantinho. É que a melhor tradução de Tiago 5, quando algumas traduções vêm a paciência de Jó, não é. A melhor tradução ali é a persistência de Jó e não a paciência de Jó. Mas porque na prossiga. realidade a gente escuta muito isso. Eu mesmo já falei tanto isso. Aliás, a gente ouve tanto isso em reuniões ou encontros fúnebres, né? Que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Deus. Então, eu percebo que fica uma confusão, ainda que não se diga, de teólogos e também de estudantes da palavra, e mesmo em pregações. Fica uma confusão. Como pode, então, o mesmo Deus que me dá, é o mesmo Deus que me tira, e Ele vai me usar ao seu bel prazer, quando Ele quer provar para Satanás o seu poder, a sua onipotência? Então, pastor, nós precisamos ouvir isso mesmo. Quer dizer, então, que essa leitura de Jó seria do início para o fim? Fale mais um pouquinho sobre isso, pastor. É importante nós sabermos disso. Falaremos disso no próximo bloco.